belezinha? Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista para a gente finalizar esse segundo bloco, né? O nosso primeiro vídeo desta quarta-feira, dia 6 de março de 2024. Muita informação ainda para a gente falar para você que está ligado com a gente aqui no nosso canal, falar de Brasileirão. Ontem tivemos uma reunião aí na CBF para definir alguns pontos, né, rapaz? Alguns pontos aí com os clubes, enfim, muita coisa boa foi definida ontem na CBF. Clubes aprovam novo limite de estrangeiros no Brasileirão e liberação para treinos em gramado sintético. O Campeonato Brasileiro de 2024 terá novidades no regulamento. Ontem, terça-feira, no Conselho Técnico da CBF, aliás, você que acompanha a gente aí nas redes sociais, né? Viu lá no nosso TikTok que você encontra a gente escrevendo Cristiano Santos V. Você viu lá que a gente postou aí essa informação para vocês, né? Pois é, o Campeonato Brasileiro então de 2024 terá novidades no regulamento. Nesta terça-feira, ou seja, ontem, no Conselho Técnico da CBF, os 20 clubes participantes aprovaram por unanimidade o aumento do limite de estrangeiros que podem ser utilizados por partida, além da possibilidade de treinamentos em gramados sintéticos. O Inter foi um dos clubes a trabalhar nos bastidores pelas duas pautas. A partir da próxima edição, 9 jogadores de fora do país podem ser utilizados por cada equipe. Em 2023, o limite de estrangeiros já havia subido de 5 para 7 jogadores por jogo. A Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol, FENAPAF, apresentou estudo que apontou mais de 140 jogadores estrangeiros na Série A e B do Brasil e se manifestou contrária à proposta. Outra novidade diz respeito aos gramados sintéticos. Na próxima edição, os times que mandam seus jogos em campos artificiais serão obrigados a liberar o acesso caso o time visitante queira realizar um treino no local um dia antes da partida. As medidas só valem para o Brasileirão e não para outras competições organizadas pela CBF, como a Copa do Brasil. Importante o aumento de estrangeiros. Nós trabalhamos fortemente nisso. E a questão do gramado sintético. Ficou definido que o Conselho Nacional de Clubes fará estudos para definir melhor a padronização dos gramados, declarou Alessandro Barcelos, presidente do Inter, ao GE. Pois é, os capitães de alguns times da série participaram da reunião, mas apenas o lateral direito, Tinga, do Fortaleza, se pronunciou. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, manifestou a intenção de ouvir representantes de cada equipe para debater assuntos como calendário e casos de violência no futebol brasileiro. A expectativa é que, no decorrer da temporada, o Conselho Nacional de Clubes se aprofunde nos estudos sobre padronização dos gramados. A questão do campo sintético desagrada a muitos clubes e alguns defendem que o uso do gramado sintético fosse vetado. Pois é, rapaz, as mudanças aí no futebol brasileiro, eu particularmente gostei, sinceramente, porque assim, não é fácil você jogar num gramado sintético, né? Para os times que têm o gramado sintético, né, eles se acostumam. Quantos jogos o Botafogo ganhou o ano passado no primeiro turno? 10 jogos no tapetinho. Até saiu uma música, caiu no tapetinho, já era, né? Do torcedor do Botafogo. Então assim, conta muito, gente. Conta muito. Você joga numa grama normal, natural, e aí você vai jogar num sintético. A diferença é gigantesca. A diferença é muito grande. Então, essa possibilidade de você, um dia antes, né, ir lá, treinar, se adaptar, é muito importante. Tá? Muito importante, vai ajudar demais. Clubes aprovaram então essas questões e foram muito bacana. Eu sinceramente gostei demais. Quero saber da sua opinião. Deixa aqui embaixo, ó, a sua opinião sobre essas mudanças aí que os clubes aprovaram. Vamos falar de Champions ou Liga dos Campeões da Europa. Ontem tivemos aí 2 jogos que valeram pelas oitavas de final, jogos de volta, né? E a gente já conhece, já sabe que 2 clubes estão classificados para a próxima fase. O Paris Saint-Germain teve como adversário o Real Sociedad em 2 confrontos.
no primeiro confronto, o Paris Saint-Germain, jogando em casa, venceu por 2-0. E ontem o Paris voltou a vencer, dessa vez na casa do adversário, 2-1. Na soma aí dos placares, no agregado, ficou 4-1 para a equipe do Paris Saint-Germain, que está na próxima fase, ou seja, nas quartas de final da competição. Outro confronto que aconteceu na terça-feira, ou seja, ontem, foi entre Lazio e Bayern de Munique. A Lazio havia vencido o primeiro jogo por 1-0 e ontem o Bayern de Munique, jogando em casa, venceu por 3-0. Com esse resultado, na soma aí dos placares, ficou 3-1, né, para a equipe do Bayern de Munique. Com isso, a equipe alemã segue na competição. O Bayern de Munique está classificado para as quartas de final. E nesta quarta-feira tem mais jogo, rapaz. Tem mais jogo, tem sim senhor, tem sim senhora. O atual campeão, né, rapaz, o Manchester City, vai receber o Copenhagen. No jogo de ida, o Manchester City venceu por 3-1, ou seja, pode perder até por um gol de diferença, que mesmo assim segue na competição. A bola rola nesta quarta-feira, às 17 horas, às 5 horas da tarde, e a gente acompanha e traz para você. Outro confronto é entre RB Leipzig e Real Madrid. No jogo de ida, o RB Leipzig perdeu por 1-0. Agora o Real Madrid joga por um empate para conseguir a sua classificação. Eu disse do Copenhagen tem que fazer 2 gols de diferença para levar para a prorrogação e, consequentemente, pênalti. Já no confronto entre RB Leipzig e o Real Madrid, o RB Leipzig tem que pelo menos devolver aí o placar. 2-1, 1-0, 3-2, leva a decisão para a prorrogação e, consequentemente, se permanecer para os pênaltis. E o Real Madrid joga por um empate ou por uma vitória, qualquer vitória, né, evidentemente, para se classificar para a próxima fase. Mas o Real Madrid jogando em casa, claro que o futebol é um trem muito doido, né? Mas tudo leva a crer que o Real Madrid, o maior campeão da Liga dos Campeões, vai passar aí pelo RB Leipzig e vai chegar às quartas de final da competição. A gente vai acompanhar e, lógico, traremos aqui para vocês que estão ligados com a gente. Fala de pré-Libertadores da América. Hoje começa aí a decisão para Botafogo e Bragantino. Às 9h30 da noite, a gente vai acompanhar esse confronto aí, traz tudo para você amanhã, vocês que estão ligados com a gente. Agora é a hora, né, rapaz? Só um passa para a fase de grupos da competição. Infelizmente, pro azar dessas duas equipes, a gente queria mesmo que essas duas equipes estivessem na fase de grupos aí da competição, mas não vai ser possível. Só uma vai passar para a próxima fase. É bom lembrar que não existe o gol qualificado, ou seja, gol fora de casa. Se o jogo for, por exemplo, se o Botafogo ganhar de 10-0 hoje e o time do Bragantino ganhar no jogo que vem de 11-1, né, na soma dos resultados, vai ficar empatado, né, em vitória, em pontos e em gols também. E aí a decisão vai para os pênaltis, né? Vai para as penalidades máximas aí. É bom a gente pontuar para você que está ligado com a gente. Então, Botafogo e Bragantino iniciam nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, no estádio Newton Santos. Começa a decidir uma vaga na fase de grupos da Conmebol Libertadores 2024. Pois é, o Botafogo vive bom momento desde que demitiu Thiago Nunes e colocou o interino Fábio Matias no cargo. São 3 vitórias consecutivas contra o Dax, Aurora e Fluminense, com 12 gols marcados e apenas 2 sofridos. O Bragantino tem tido bom aproveitamento como visitante neste ano, em 6 jogos disputados fora de casa, sendo 5 aí pelo Paulistão e 1 pela pré-Libertadores, foram 4 vitórias e 2 empates. Para chegar na terceira fase, o Massa Bruta eliminou Águilas Douradas da Colômbia nos pênaltis. No último fim de semana, o time venceu o Santos por 1-0 em casa e assegurou a liderança do grupo no Paulistão. Você vai assistir esse confronto entre Botafogo e Bragantino, o GE, né? Acompanha
em tempo real. O Globoplay também mostra aí esse confronto, e outro canal que vai transmitir é a ESPN, que é a TV aí por assinatura. São os canais que vão transmitir esse confronto. Prováveis escalações das duas equipes, começando pelos donos da casa, que é o Botafogo, do técnico interino Fábio Matias, ainda lidando aí com desfalques de jogadores importantes, como Luiz Henrique e Jefinho. O treinador deve apostar na mesma formação que goleou o Aurora no jogo de volta da segunda fase. Então, provável escalação do Botafogo tem Gatito Fernandes no gol, Damian Soares, Lucas Halter e Barbosa. E também o Hugo, Danilo Barbosa, ou então Gregory, Tietê e Eduardo, Júnior Santos, Savarino e Tiquinho Soares na frente. Esse é o time, ou provável time do Botafogo contra a equipe do Bragantino. É o chamado 4-3-3, é a formação do Botafogo. Já o Bragantino do técnico Pedro Caixinha. O técnico Pedro Caixinha tem ausências importantes para o jogo desta quarta-feira, como meia Lucas Evangelista, com edema na coxa direita, e o zagueiro Léo Ortiz, prestes a ser anunciado pelo Flamengo. Uma dúvida na formação, Caixinha vai optar por jogar com 3 zagueiros, como já fez em alguns jogos nesta temporada, ou vai no mais comum 4-3-3. Provável Bragantino para esse confronto: Cleito no gol, Natan Mendes, Lucas Cunha e Luan Cândido, e também o Juninho Capixaba, Jadson, Eric Ramírez e Lincoln, Elinho, Vitinho e Eduardo Sacha na frente. Esse é o time do Bragantino. O Bragantino que perdeu aí o zagueiro Léo Ortiz, né? Contratado pelo Flamengo, já noticiamos aqui para vocês já sabem. Claro que é um desfalque importante, né? Mas o time do Bragantino é um time muito bom. Fez um Campeonato Brasileiro no ano passado muito bom. É verdade que o Bragantino não conseguiu fazer gol aí no seu adversário, né? Na outra fase, na terceira fase da competição, o Águias Douradas, né? O time do Bragantino passou ali no limite, nos pênaltis, venceu e passou aí para pegar a equipe do Botafogo. Já o Botafogo, claro, teve um jogo difícil, um jogo de ida, né? Contra o Aurora, mas no Rio de Janeiro o Botafogo não deu sopa para o azar e goleou o time do Equador por 6-0. É um confronto equilibrado demais. Não me estranharia se essa decisão também, né, a decisão dessa vaga aí, terminasse nas penalidades máximas lá no segundo confronto. Eu não estranharia. São 2 bons jogos. A gente espera 2 bons jogos, né, pelo Campeonato Brasileiro, que ambos fizeram no ano passado, né? O Botafogo principalmente chegou a liderar por muito tempo o Campeonato Brasileiro, e o Bragantino chegou a ameaçar o próprio Botafogo, né? Em relação ao título, chegou um momento que o time do Bragantino também poderia alcançar o título do Campeonato Brasileiro do ano passado, mas acabou terminando na 6ª colocação da competição, que deu aí a possibilidade de disputar a pré-Libertadores da América. Então é isso, gente. A gente vai acompanhar aí Botafogo e Massa Bruta, né, rapaz? O Bragantino, e a gente traz, claro, para você o que vai acontecer aí nesse confronto entre as duas equipes brasileiras. Pena que só uma passa para a próxima fase, ou seja, a fase de grupos da Liberta. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. A gente se fala novamente às 18 horas com o vídeo de fechamento desta quarta-feira, onde a gente vai falar de notícias de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil. Forte abraço, beijo no coração e até daqui a pouquinho, se Deus quiser.